quer dizer que um médium, através de algum espírito, ele consegue dizer quem é que vai ganhar as eleições, em quem que você deve votar, quem é que vai ser eleito nas próximas eleições? É isso mesmo, Sérgio? Vamos entender isso então? Minutos de Espiritismo, seja bem-vindo ao canal Sérgio W. Soares. Todo dia tem vídeo novo por aqui. Domingo é a nossa série Minutos de Espiritismo. Vamos lá. É muito provável que você já tenha visto algum médium, ou algum livro, ou algum vídeo aqui mesmo no YouTube falando que o espírito tal, geralmente um espírito de muita luz, né, disse que fulano vai ganhar as eleições, ou que Beltrano vai ganhar as eleições, e que isso já está escrito, que já é o destino, e que ele vai ser eleito, e aquela coisa toda. Bom, sabe o que acontece? A maioria das pessoas acaba acreditando nisso. Quando existe, primeiro lugar que eu quero dizer, é que existe algo chamado animismo. O que vem a ser animismo? Animismo é, na hora que eu estou psicografando uma mensagem, ou na hora que eu estou fazendo uma psicofonia. O que é psicofonia? Psicografia, grafos quer dizer de escrita. Então, eu estou captando a mente do espírito e estou grafando, estou escrevendo, tá certo? Em alguns casos, como acontece o meu, eu não chamo nem de psicografar, eu chamo de psicoteclar, porque eu não escrevo, eu já vou no computador e já vou teclando logo. Muita gente nem sabe disso, né? Mas uma vez aconteceu isso, de eu perguntar até para os mentores: poxa, mas eu tenho que psicografar e passar isso ali, por que eu não posso teclar? Você pode, você está recebendo do mesmo jeito. Você está tendo trabalho em dobro. E aí eu psicoteclo. Tá? Hoje já tem uma nova terminologia aí, um novo, né? Bom, já vou fazer uma pergunta aí. Você conhece algum médium que psicotecla? Ou é psicografia mesmo, descrevendo? No meu caso, eu tenho a psicografia e eu tenho o psicoteclado, vamos dizer assim. Mas tem também a psicofonia, fonos de voz, tá? Que vem aquele espírito e através da minha voz aquele espírito vai e fala e dá o seu recado. Agora, quando eu falei sobre animismo, animismo é o quê? É o médium filtrar o que aquele espírito pode ou não pode falar. Sérgio, mas isso é muito ruim, então? Isso é uma censura ao espírito? Os mais radicais vão falar, isso é uma censura ao espírito? Não, não necessariamente. Às vezes eu posso estar recebendo um espírito, tá? E esse espírito quer xingar todo mundo, falar um monte de palavrão, falar um monte de ofensa. Eu, como médium, eu posso controlar. Não vai falar, não. Não vai falar. Aliás, é engraçado que tem médium que se acha um médium top, né? Porque na hora da mesa mediúnica, na reunião mediúnica, ele bate a mão na mesa, grita, fala alto, faz estardalhaço. Esse médium, na verdade, e ele se acha top, né? Olha como é que eu dou o espaço para o espírito. Na verdade, esse médium é um médium muito mal educado. Me desculpe se você é médium e faz isso. Por quê? Você não está trabalhando a tua educação mediúnica. Você está deixando o espírito fazer o que ele quer ali com você. O médium que é bem trabalhado, o médium que é bem educado, tem o controle da sua mediunidade. Então, ele sabe, na hora que vem o espírito que quer xingar, quer falar: eu estou com raiva de você. O médium, ele capta a informação, mas ele pode falar com tranquilidade: eu estou com raiva de você. Né? Então, ele chega e consegue filtrar isso. Então, existe o animismo. Nesse lado é positivo. Agora, um lado negativo é quando um espírito passa uma determinada mensagem, não, porque as pessoas devem ser mais autônomas, mais livres, e aí o médium associa com o candidato da sua preferência e ele começa a falar que o espírito tal está dizendo que é importante votar em fulano de tal, ou votar em Beltrano. Está percebendo isso? Como é que isso acontece? Se você for olhar o histórico de eleições passadas, a quantidade de mensagens de médios falando que fulano ou Beltrano ia ganhar a eleição e que não ganhou nada, é uma grandeza. É uma grandeza. Sabe por quê?
Porque o que acontece? O espírito do lado de lá pode ter sim um determinado candidato que reencarnou com uma missão, que ele vai ser um presidente, vai ser um rei, vai ser uma rainha, vai ser uma pessoa influente, que tem uma missão, tem um trabalho a cumprir. Até aí tá ok, a espiritualidade sabe disso. Mas por outro lado, a espiritualidade, os espíritos verdadeiramente superiores vão respeitar uma lei maior, chamada lei do livre-arbítrio. Então, se você estiver vendo algum médium falando que o seu mentor ou que o seu espírito de luz disse para votar em fulano ou beltrano, esse espírito já não é mais de luz. Porque ele está quebrando o princípio básico do livre-arbítrio. Você consegue perceber isso? Tenha muito cuidado com relação a isso. Ele está quebrando o princípio do livre-arbítrio. Eu agora vou votar em fulano porque o espírito tal, mentor do médium tal, está dizendo que é para eu votar em tal. Você está interferindo no livre-arbítrio. E daqui a pouco, você acha que daqui a pouco fica uma guerra política do lado de lá também? Já que tem médium dizendo que é para votar em A, já que tem médium dizendo que é para votar em B, já que tem médium dizendo que é para votar em C. Meu Deus, agora tá uma confusão danada. Eu adoro esses três médiuns. Eu adoro as mensagens desses mentores desses médiuns. Mas cada um tá dizendo para eu votar num diferente. Meu Deus, o que é que eu faço? Eu vou anular meu voto. Né? Eu não sei. Então, gente, tenha muito cuidado com relação a isso. As eleições estão se aproximando. Tenha muita atenção. Veio alguma mensagem falando para votar em A, B ou C? Tenha cuidado com isso. Até que ponto é o médium que está utilizando o seu animismo? Tá bom, Sérgio, mas eu conheço um médium que ele tem realmente esse controle, ele não tem animismo nenhum. Então, ok, eu vou partir desse princípio. E veio a mensagem do espírito. Então, muito provavelmente, esse espírito não é um espírito de luz. Ele não é um espírito tão iluminado assim. Porque se ele fosse, ele respeitaria esse livre-arbítrio. Deu para você perceber? Porque você acha que espírito do lado de lá é tudo iluminado, abençoado, aquela coisa que quando a gente morre, por exemplo, a gente vira um anjinho com asas. Não, a gente continua do mesmo jeito. As ideias, os pensamentos, o comportamento, a atitude, a gente continua do mesmo jeito. Ninguém vira santo, ninguém vira anjo, nada disso. Eu vou falar uma coisa, você quer ver uma coisa? O meu avô que já desencarnou, meu avô paterno, tá? Ele me levava muito ao Maracanã. E a gente via jogo, assistia jogo de futebol, aquela coisa toda. Ele continua falando de futebol, não tanto como antes, mas ele de vez em quando fala de futebol. Uma vez eu me surpreendi quando ele chega e fala: meu neto, agora eu vou ao Maracanã, agora sim eu vou ao Maracanã de graça, nem gasolina eu gasto. Né? Tá bom, eu achei engraçado isso. Né? Porque, claro, ele tem afinidade com o futebol, ele vai ver um jogo de futebol. Por que ele não pode ver um jogo de futebol? Ele pode fazer aquilo que ele gosta, aquilo que ele curte, né? Pode ter essa possibilidade, não é nenhum absurdo, não é nada assim incoerente. Então, o que eu estou querendo dizer é que o espírito ele não muda tanto assim da água para o vinho. Então, as suas ideologias e tudo mais, ele tendo uma oportunidade de ter um instrumento terreno chamado médium para psicografar, para psicoteclar ou para uma psicofonia, ele vai dizer a opinião dele. É normal que aconteça isso. Cabe ao médium filtrar e cabe ao público também filtrar essa informação. Aliás, minha visão, eu como presidente de uma casa espírita, como presidente de uma rádio espírita, radioespiritismo.com.br, que em breve vai retornar com a sua programação. Eu sempre digo o seguinte: casa espírita não é para a gente ficar falando sobre as nossas diferenças, porque isso gera uma briga, isso gera um confronto. Fulano vota no fulano, vota no beltrano, tem isso, né? Quando acontece isso, a chance de haver um racha naquela casa espírita é muito grande. Tenha muito cuidado com isso, tá? Você deve trabalhar na casa espírita suas igualdades. As diferenças deixa para fora da casa espírita. Se você vota em A, B ou C, resolve isso fora da casa espírita. Dentro da casa espírita,
Você vai trabalhar com os outros que estão lá as igualdades. A prática do amor, do perdão, da fé, da caridade, do auxílio, da tolerância, da paciência. Já é muita coisa para você trabalhar dentro da casa espírita. Deixa de lado essa parte de política. Você vai perceber que vai ser muito melhor. Fora da casa espírita, tá, você faz o que você quiser, mas pense com muito carinho nisso, tá certo? Meu celular aqui tá disparando. Mas é isso então que eu tinha para falar para você hoje. Minutos de Espiritismo, todo domingo aqui no nosso canal, tá certo? Todo dia tem vídeo novo. Se você gosta dos vídeos que eu publico, se você acha esse vídeo importante, comenta, se inscreve no canal, dá o like, compartilha com os teus amigos. Particularmente falando, eu acho que esse vídeo devia ser compartilhado o máximo possível para as pessoas terem essa consciência, tá certo? Então, todo dia tem vídeo aqui, domingo, Minutos de Espiritismo. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!